Olá, tudo bem? Meu nome é James Ronique Almeida Machado. Sou administrador e especialista em didática e trabalharei com vocês nessa disciplina, operador de caixa e a saúde. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvida. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Neste módulo, vamos falar sobre o operador de caixa e a saúde. A busca pela maior produtividade e qualidade das atividades desenvolvidas no trabalho, que cada vez mais tende a ser industrializado, mecanizado e automatizado. Pode impor condições prejudiciais à saúde do trabalhador. As posturas adotadas durante as horas trabalhadas influenciam as queixas relatadas pelos indivíduos e os movimentos realizados para a execução das tarefas. Muitas vezes, estão relacionados com problemas musculoesqueléticos. O posto de trabalho, quando não ajustado corretamente, tem relação com muitos problemas encontrados nos trabalhadores. Neste sentido, a ergonomia vem auxiliar no desenvolvimento de postos de trabalho que contribuam para reduzir as exigências biomecânicas e cognitivas do operador, possibilitando a adoção de uma postura mais adequada. IDA, 2005. Diversas profissões vêm sendo estudadas, evidenciando-se a necessária identificação de riscos e condicionantes ergonômicos decorrentes dos resultados esperados no atendimento aos objetivos que uma empresa se propõe na realização das atividades de forma singular. Guerin et al., 2001. A operação de caixa ou checkout pode ser citada, entre elas, devido às posturas corporais em que os operadores destes realizam sua atividade e devido às características dos postos de trabalho. Souza, 2007. Assim como afirmam Batiste, Guimarães e Simas, 2005, a profissão de operador de caixa ou checkout é caracterizada por movimentos repetitivos e, na maior parte do tempo, a realização de movimentos alternados enquanto se está no posto de trabalho. Sendo assim, essas posturas assumidas podem estar influenciando e comprometendo o desempenho nas horas trabalhadas, gerando dor e ou desconforto corporal. Os problemas musculoesqueléticos desencadeados pelas situações ocupacionais são preocupantes, uma vez que levam às doenças e a repercussões negativas, tanto de ordem social quanto econômicas, para o Estado, empresas e indivíduos. Para a empresa, a redução no número de trabalhadores e de horas trabalhadas, o que provoca uma perda na produção e na qualidade do serviço. Para o Estado, as despesas recaem sobre
o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e decorrem do pagamento de benefícios previdenciários, tratamento e reabilitação. De Luca, 1994, Candeias, 1997. Para os indivíduos trabalhadores, há sofrimento, levando-os a um nível de incapacidade não só para o trabalho, mas para grande parte das atividades cotidianas e sociais usuais. De Vita, Bertaglia, Padovani, 2008. Somadas a isto, as consequências para os trabalhadores alastram-se por sua vida profissional, social e econômica. Guerin et al., 2001. Tamanha é essa preocupação que, em março de 2007, o Ministério do Trabalho e Emprego aprovou o anexo 1 da Norma Regulamentadora 17, Portaria número 8, de 30/5/2007, que trata das condições de trabalho de operadores de check-out. Neste caso, o posto de trabalho pode contribuir para o aparecimento de dor, desconforto no trabalho, interferindo na qualidade de vida e na saúde dos trabalhadores. Brasil, 2007. Além de no desempenho produtivo. O trabalho dos operadores de caixa, operadores de check-out, é uma atividade de risco, pois adoece milhares de trabalhadores brasileiros atualmente. A atividade é desgastante, requer movimentos físicos e atenção o tempo todo. O trabalhador está na linha de frente do atendimento. O posto de trabalho dos operadores de caixa é um exemplo da necessidade de mudanças devido aos riscos que os trabalhadores estão expostos durante a realização das suas atividades. Nesta primeira aula, falamos que para um bom desempenho de suas atividades, é de fundamental importância que o operador de caixa esteja desfrutando de uma boa saúde. Nesse módulo, destacaremos alguns pontos sobre o respeito à saúde e indicamos alguns exercícios de ginástica laboral para o operador de caixa. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho. A postura corporal, adotada por um profissional, repetidamente durante anos, pode afetar e comprometer o seu estado de saúde. E a adoção de medidas preventivas são fundamentais para proteger a saúde dos trabalhadores. Neste caso, é preciso adequar às condições de trabalho dos operadores de caixa, já que estes profissionais desenvolvem suas atividades durante jornadas extensas. Deve haver espaço embaixo do balcão, por onde corre a esteira, para permitir que o operador possa girar, ficando de frente para o scanner. O monitor deve estar à frente do operador, permitindo que tanto ele quanto o cliente acompanhem o registro.
O assento e o encosto devem ser estofados e revestidos de material que absorva e permita transpiração. Não devem ser muito duros nem muito macios, para não causar desconforto. A questão da repetitividade dos movimentos, que é a essência da atividade dos caixas, as posturas incorretas dos membros superiores e o tempo insuficiente para a recuperação dos tecidos, causada pela falta de pausas pré-determinadas ao longo da jornada, são fatores contributivos. Além disso, existe o fator psicossocial adicional, o estresse causado pelo sistema de cobrança das chefias, baseado no número de itens passados por minuto. O controle de ritmo de trabalho pelo funcionário que o executa, aliado ao aumento de número de pausas durante a jornada, para que os músculos descansem e o estresse seja aliviado, auxiliam na prevenção de danos à saúde. Nesse módulo, também destacaremos alguns pontos sobre o respeito à saúde e indicamos alguns exercícios de ginástica laboral para o operador de caixa. Toda insatisfação com o supermercado, com os preços, com o produto, com a demora no atendimento, é tudo descarregado no operador de caixa, na maioria das vezes. E para piorar, o profissional operador de caixa ainda lida com o acúmulo de funções. Ele passa mercadoria, pesa, passa troco, ensaca, chama o supervisor quando a mercadoria está sem preço. Tudo isso em questão de minutos. Quando passa um produto errado, tem que chamar o supervisor, independente do tamanho da fila. Os clientes da fila, na maioria das vezes, sacodem a cabeça negativamente, fazem cara feia. Os clientes não querem perder tempo e estão certos em não querer perder tempo. Só se esquecem que o operador de caixa também é um ser humano e comete erros como eu, você e eles. O operador acaba sentindo toda essa pressão. E se não tiver preparo emocional e apoio da empresa, fica complicado assimilar tudo sem ser atingido. Toda profissão está sujeita aos riscos ocupacionais. Rolim, 2013. A postura assumida pelo operador durante a atividade nesse posto de trabalho se alterna entre sentada e em pé, podendo o trabalhador escolher a posição livremente, conforme a exigência de uso de força requerida para o registro do produto durante a compra. O registro é realizado mediante a leitura do código de barras existente em cada produto, que é posicionado em frente ao leitor. Por vezes, quando o código de barras não permite a correta leitura, o operador deve fazer a identificação, leitura e digitação do código do produto para registro e cobrança. Nesse módulo, vamos falar alguns pontos sobre profissão e saúde.
Riscos ocupacionais são os problemas que podem ser ocasionados no ser humano, decorrentes da prática de uma atividade ou ocupação. As lesões por esforço repetitivo compreendem um conjunto de doenças que atingem os músculos, tendões e nervos dos membros superiores, que têm relação direta com as exigências das tarefas, dos ambientes físicos e da organização do trabalho. São inflamações provocadas por movimentos manuais repetitivos, continuados, rápidos e ou vigorosos, durante um longo tempo, um período de tempo. A atividade dos operadores de caixa possui características que contribuem para o aparecimento desse tipo de lesões. Digitação, torção do pescoço, movimentos repetitivos da mão, braço e ombro esquerdos, estresse causado pelo acelerado ritmo de trabalho, ambiente com muito ruído, má iluminação e poluição visual, são fatores que contribuem para o aparecimento destas lesões. Tendinite, tenossinovite, bursite e miosite, que são, respectivamente, inflamações dos tendões, do tecido que reveste os tendões, das bursas, pequenas bolsas que se situam entre os ossos e tendões da articulação do ombro e dos músculos, além de lombalgias, são comuns entre os operadores de caixa. O operador de caixa, como todo profissional, se expõe a fatores de risco durante o desenvolvimento de suas atividades, que podem desencadear doenças ou não. Rolim, 2013. Situações como trabalhar em pé ou sentado durante longos períodos de tempo, manter posturas inadequadas, estar exposto a ruídos constantes, podem facilitar o aparecimento de doenças no sistema circulatório, má circulação sanguínea, problemas nas articulações, LER, lesão por esforço repetitivo, problemas na audição, surdez. O principal responsável pela saúde do profissional é você. Então veja abaixo algumas orientações relacionadas à saúde do operador de caixa. Utilize sempre o EPI, Equipamento de Proteção Individual. Evite ficar na mesma postura. Realize a ginástica laboral. Busque manter uma boa qualidade de vida. Dentre os trabalhadores do comércio e serviço no Brasil, o setor de supermercados é o que apresenta maior incidência de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, DORT, um conjunto de afecções das estruturas dos sistemas osteomuscular de origem ocupacional e decorrente de repetitividade de movimentos, uso inadequado de alguns grupos musculares e manutenção de posturas inadequadas que atingem principalmente os membros superiores, MMSS, a região escapular e coluna cervical. Brasil, 1998.
Inicialmente, e evidenciada em digitadores, a DORT passou a ser também diagnosticada em profissões como caixas de supermercados e profissionais liberais. Devido a esta abrangência, estes distúrbios se tornam os tipos de doença do trabalho mais notificadas e que mais demandam aos serviços de saúde do trabalhador ao Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, na década de 90, Brasil, 1998. Conforme cita Oliveira, 2005, em virtude da dimensão do acometimento dos DORT, a ergonomia adquiriu notoriedade no Brasil a partir da formulação pelo INSS da NR17. Normalmente, a população é composta de indivíduos de diferentes tipos físicos, os quais apresentam diferenças nas proporções de cada segmento corporal. IDA 2001. De uma forma geral, para não ocorrer lesões musculares, dores e fadiga, os postos de trabalho devem estar adequados à população usuária. Porém, a mobília, na maioria das vezes, é desenvolvida com base na altura mediana da população. Partindo dessa situação, é necessária a busca contínua de adequação dos postos de trabalho aos indivíduos que nele atuam, de acordo com os perfis populacionais e as áreas de atuação profissional. Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, DORT, são definidos como um conjunto de afecções que podem acometer tendões, sinovias, músculos, nervos, fáscias e ligamentos, isolados ou associadamente com ou sem degeneração de tecidos. Atingem principalmente os membros superiores, região escapular e pescoço, sendo de origem ocupacional. O índice de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho vem crescendo exageradamente nos últimos anos, tendo como causas mais frequentes atividades repetitivas ou esforços exagerados sobre determinados grupos musculares ou ainda posturas inadequadas, adotadas durante a maior parte do trabalho. A relação entre as exposições ocupacionais e o aparecimento de doenças já é conhecida desde a antiguidade. Bernardino Ramazzini, considerado o pai da medicina do trabalho, publicou na Itália, em 1700, o livro De Morbilis Artificum Diatriba, no qual descreve com extrema clareza e perfeição 54 doenças relacionadas ao trabalho e introduz na anamnese clínica uma simples pergunta: qual é a sua ocupação? Ramazzini, 1999. As causas e os sintomas que ele descreve são muito semelhantes aos apresentados pelos escriturários modernos, mas há muitas diferenças sociais entre o modo de adoecimento dos escribas de Ramazzini e o da sociedade de escribas que acabamos nos tornando. Braverman, 1981.
Nesse módulo, vamos falar que ergonomia é uma palavra derivada da junção de duas palavras gregas, ergon, trabalho, e nomos, normas, regras, e significa o estudo da adaptação do trabalho e seus aspectos relacionados às características dos indivíduos trabalhadores. Rollin, 2013. De acordo com a Ergonomics Research Society, 1949, ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, equipamento e ambiente e, particularmente, a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas surgidos desse relacionamento. Já para Wisner, 1987, ergonomia é o conjunto dos conhecimentos científicos relacionados ao homem e necessários à concepção de instrumentos, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficiência. A ergonomia se constitui como uma ciência aplicada, capaz de adaptar as condições de trabalho às capacidades psicofisiológicas do trabalhador. É definida como um conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e necessários à concepção de instrumentos, dispositivos, materiais que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia pelas pessoas. Wisner, 1994. O ambiente laboral está formado por todos aqueles fatores que, de forma objetiva, influenciam o trabalhador e, na medida que estes fatores forem adequados, melhor será o comportamento do organismo humano frente a essas condições. Portanto, quando os fatores ambientais forem piores, maiores serão as possibilidades de que o organismo humano sofra alguma alteração ou que esteja propenso à ocorrência de acidentes de trabalho. É preciso ter conhecimento adequado das condições de trabalho, tanto dos fatores próprios da tarefa, quanto daqueles que rodeiam o trabalhador, para que se possa realizar uma adequação nas condições do posto de trabalho analisado. Porém, existe uma relação estreita e direita entre condições de trabalho e conservação da saúde dos trabalhadores. Muitas atividades e postos de trabalho apresentam riscos que devem ser analisados, com o objetivo de conseguir sua minimização ou eliminação. A qualidade de vida que o indivíduo possa ter está intimamente ligada à qualidade do trabalho, às condições adequadas ou não que ele desenvolve suas atividades. O posto de trabalho dos operadores do caixa é um exemplo de necessidade de mudanças devido aos riscos a que os trabalhadores estão expostos durante a realização das suas atividades. A intensidade em que o operador de caixa realiza seu trabalho é muito alta, não só pela quantidade e diversidade de tarefas que realiza, senão pela frequência, o que traz um aumento da carga mental e física dos trabalhadores. A atividade dos operadores de caixa tem sido objeto de estudo
devido ao grande número de queixas, moléstias ou transtornos. Entre outros, têm sido detectados transtornos do sistema musculoesquelético, dores de cabeça, transtornos do sono e do apetite, transtornos nervosos e fadiga visual. MTAS, sem data. As atividades desenvolvidas pelos operadores de caixa são intensas e altamente repetitivas, tornando-se ainda mais intensas pela introdução do scanner INRS sem data, que ajuda a diminuir o tempo de passagem de mercadorias para diminuir a tensão do cliente. Nesse módulo, vamos falar sobre a norma regulamentadora 17. E no Brasil, existe um conjunto de normas que regulamenta as situações de trabalho, como a utilização de materiais, condições ambientais, jornada de trabalho, pausas, folgas e normas de produção. Rolim 2013. Essa norma é conhecida por norma regulamentadora. Foi estabelecida em 23 de novembro de 1990 pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Os operadores de caixa possuem a norma regulamentadora que contempla a sua função. Norma regulamentadora 17. A fim de prover condições menos agressivas aos trabalhadores, em 2007, o Ministério do Trabalho lançou o anexo 1º da Norma Regulamentadora 17, que trata exclusivamente da atividade. Esta norma regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. As características psicofisiológicas dizem respeito a todo o conhecimento referente ao funcionamento do ser humano. Se a ergonomia se distingue pela sua característica de busca da adaptação das condições de trabalho ao homem, a primeira pergunta a se colocar é: quem é este ou quem são estes seres humanos a quem vou adaptar o trabalho? Evidentemente, todo o conhecimento antropológico, psicológico, fisiológico está aí incluído. E não podemos fazer uma listagem completa de todas essas características. Ainda se tem um conhecimento acabado sobre o homem. Mas todas as aquisições dos diversos ramos do conhecimento devem ser utilizadas na melhoria das condições de trabalho. A norma regulamentadora 17 é comentada, item por item, com o objetivo de esclarecer o significado dos conceitos expressos, caracterizando o que se espera em cada enunciado e definindo os principais aspectos a serem considerados na elaboração de uma análise ergonômica do trabalho. Ressaltando que a realização desta análise tem como objetivo principal a modificação das situações de trabalho. É necessária a participação dos trabalhadores
no processo de elaboração da análise ergonômica do trabalho e na definição e implantação da efetiva adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Dessa maneira, o trabalho na atividade tem mudado e muito para melhor. Algumas empresas ainda estão se adequando, mas já é possível notar uma grande evolução no setor. Nesse módulo, vamos falar sobre ginástica laboral. Ginástica laboral é a prática voluntária de atividade física realizada pelos trabalhadores coletivamente, no próprio local de trabalho, durante a sua jornada diária, visando melhorar a condição física do trabalhador. Tem como objetivo fortalecer determinadas musculaturas muito exigidas durante a jornada de trabalho, o que faz prevenir problemas posturais e lesões que, além de trazerem riscos aos funcionários, representam custos operacionais para a empresa. Esta ginástica não leva o trabalhador ao cansaço. Pode ser de curta duração. A ginástica laboral contribui para a prevenção e recuperação das chamadas doenças do trabalho, LER e DORT, promovendo o bem-estar e melhorando as relações interpessoais. A ginástica laboral propicia benefícios fisiológicos, psicológicos, sociais e empresariais. Fisiológicos, promove a sensação de disposição e bem-estar para o trabalho. Combate e previne doenças profissionais, sedentarismo, estresse, depressão, ansiedade. Melhora a flexibilidade, a coordenação e a resistência, promovendo uma maior mobilidade e melhor postura. Diminui as inflamações e traumas. Diminui a tensão muscular desnecessária. Diminui o esforço na execução das tarefas diárias. Psicológicos, favorece a mudança da rotina, reforça a autoestima e melhora a autoimagem. Mostra a preocupação da empresa com seus funcionários. Melhora a capacidade de atenção e concentração no trabalho. Desenvolve a consciência corporal, combate tensões emocionais, sociais, desperta o surgimento de novas lideranças, favorece o contato pessoal, promove a interação social, favorece o trabalho em equipe, melhora as relações interpessoais. Empresariais, propicia maior produtividade por parte do trabalhador. Melhora a imagem da instituição perante os empregados e a sociedade. Diminui o número de queixas, afastamentos médicos, acidentes e lesões. Reduz os gastos com afastamentos e substituições de pessoal. Veja a seguir alguns tipos de exercício que podem ser praticados por você, operador de caixa, e que, se realizados de forma correta, proporcionará a você bem-estar e qualidade de vida. Aproveite agora e com os outros colegas
faça cada um desses exercícios abaixo. Vamos lá? Existem alguns tipos de ginástica laboral e elas podem ser realizadas no início, preparatória, durante, compensatória e após o trabalho, relaxamento. A ginástica laboral preparatória é realizada no início da jornada de trabalho. Tem como objetivo principal preparar o trabalhador aquecendo os grupos musculares que serão solicitados nas suas tarefas e despertando-os para que sintam mais dispostos ao iniciar o trabalho. A ginástica laboral compensatória é realizada durante a jornada de trabalho. Interrompe a monotonia operacional, aproveita as pausas para executar exercícios específicos de compensação aos esforços repetitivos e às posturas inadequadas solicitadas nos postos operacionais. A ginástica laboral, relaxamento, é realizada após o expediente de trabalho. Tem como objetivo reduzir a tensão muscular criada pelas atividades realizadas no trabalho, para que estes músculos não desenvolvam, aos poucos, microlesões que irão acarretar em lesões maiores com o passar dos dias. Para iniciar cada alongamento indicado, verifica-se na gravura cada posição, contando até 10. E depois, já inicia o outro exercício, lembrando que o exercício bem feito deve-se ter tranquilidade, paciência e continuidade. Obrigado. Desejo um ótimo aprendizado a todos.